Muito boa tarde, estamos de volta Mundial e você chegando mais uma vez para te fazer companhia, para trazer um bate-papo gostoso, muita informação. Hoje não vai ser diferente, hoje nós vamos expandir um pouquinho mais a nossa consciência, trazer um pouco mais de informação sobre este universo tão incrível onde a gente está inserido. Para isso eu estou trazendo aqui hoje no Mundial e você, estamos ao vivo nesta terça-feira complexa, não, fácil. Estamos aqui, né, Júnior Legrazzi. É assim que fala? Legrazzi. Legrazzi, muito bom. Muito bem-vindo, Júnior. Obrigado, Samira. Prazer estar aqui. Ah, muito bom ter você aqui para a gente bater esse super papo. O Júnior, gente, ele é mentor, ele é pesquisador, agora ele é escritor, tá aqui, ó, o livro dele recém-lançado, 1 mês e pouquinho, né? Já vai bater 2 meses. 7 semanas. 7 semanas. Expansão da consciência, a verdadeira história da humanidade e transição planetária. Um livro do próprio Júnior, né? Tá aqui fazendo esse... Tá numas semanas de lançamento deste livro, que é pela Editora Alfabeto. Agradecer a Editora Alfabeto por ter aberto as portas, né? Para falar de expansão da consciência. Foi super legal. Isso, né? Estamos aqui ao vivo, você pode nos acompanhar, além dos 95,7 FM, no 660 AM. E claro, né, gente, pelo aplicativo, pelo site. Lá você clica no assistir ao vivo, você vai direto para o nosso YouTube. Aí você pode nos acompanhar e depois rever este vídeo, porque vai ter muita informação importante. Com certeza. Falar de expansão de consciência é sempre importante, né, Júnior? É uma das partes principais de todo o processo da jornada. É a expansão da consciência. É a parte mais complicada. E vamos entender exatamente o que é essa expansão da consciência. A gente fala tanto disso, né? Usa esse termo com tanta profundidade, entre aspas, mas na verdade eu preciso entender exatamente como eu estou expandindo consciência e se eu estou realmente passando por essa expansão. Sim. Esse é um processo... A jornada da alma, ela é uma jornada. Então, o despertar da consciência é apenas o início. É quando a pessoa realmente ela começa a ter alguns questionamentos. Normalmente, o despertar da consciência, 80% é pela dor. 20% é pelo amor. Né? Como sempre. Como sempre. A dor sempre faz a pessoa sair daquela zona de conforto que não estava nem tão confortável assim. E começa a se questionar, começa a questionar a sua própria identidade, seu propósito de vida. Ela começa a ter algumas intuições, ela começa a ter umas percepções diferentes, ela passa a ter um sentimento de não pertencimento a tudo isso que está acontecendo aqui. Então ela começa a ter uma busca maior de autoconhecimento e dessa forma ela começa a sua jornada de alma, que é o despertar da consciência. Esse é o despertar, é o primeiro. Esse é o despertar. É o primeiro. Então ela começa a buscar informações, ela inicia um processo de autoconhecimento e começa a ter acesso a muitas informações, que é o que eu chamo que ela começa a coletar um monte de pecinhas para que ela possa depois montar o grande quebra-cabeça. Que é a parte mais complicada, é montar o quebra-cabeça. E esse quebra-cabeça é a expansão da consciência, é você conseguir ter um entendimento de tudo que está acontecendo, de tudo que já aconteceu, o que está acontecendo e qual é a sua missão aqui nesse planeta, como uma alma. Consciência é alma. Quando nós falamos de expansão da consciência, o que é consciência? Consciência é alma, é o que nós chamamos de alma. Então, expandir a consciência é o primeiro passo do despertar. É você saber que você não tem uma alma. É o que eu falo, né? Ninguém tem alma. Nós somos uma alma, que estamos temporariamente em um corpo físico, ligados a ele, claro, para podermos ter experiências, vivências e aprendizados. E dessa forma, podemos evoluir como alma. Então, esse é o processo. É a alma que está em evolução. É a alma que está em evolução. Que nós somos alma que estamos neste momento encarnados no planeta Terra para termos todas essas oportunidades de vivências. Né? Entendi. E dessa forma nós podemos evoluir espiritualmente.
Estamos aqui para isso, né? Muitos ainda não acordaram, né, para essa questão, e normalmente se vem pela dor e os questionamentos começam a ser pessoais. Sim, não sempre. É? E entram as religiões no meio Muito. de tudo isso? Entram, né? Sim, muito. Porque... As religiões, né, elas foram criadas pelo homem. Né? Então, na verdade, elas se colocaram como uma intermediária entre a espiritualidade, o divino criador, digamos Deus, e as próprias pessoas. E isso aí gera muitos problemas, porque você acaba as pessoas acabam na mão de uma religião que, por sua vez, tem a sua própria doutrinação, os seus dogmas, né, que são as verdades não questionáveis, e causa vários problemas. Eu imagino que sim. Então não tem aquela questão, por que sim, por que é assim? Não é porque é assim. Esses são os dogmas. Né? Você não pode questionar, você tem que aceitar como uma verdade absoluta. Sendo que hoje já está caindo tudo por água abaixo. E você é um grande pesquisador, né? Você vai atrás mesmo das informações exatamente para quebrar esses dogmas, pelo menos dentro de você. Começa, acho que por você, né? Começou por mim há 17 anos atrás. E hoje chegou no público. Sim, é o que eu faço. Eu levo o meu conhecimento, né, através de pesquisas, de estudos, para que as pessoas possam ter o conhecimento da verdadeira história, que nos foi deixada pelos nossos antepassados, né? Tudo foi escrito, tá? Já existem centenas de milhares de documentos, né, arqueológicos, de todas as formas, ou seja, em pedra, ou em argila, ou em materiais que não são nem do nosso planeta, né, como as tábuas de esmeralda, que não são de esmeraldas, é um material, né, que sofreu uma mutação. Foram todos nos deixados. Mas eles estão escondidos. Não, eles nem estão escondidos, porque se você for nos museus, você encontra né, muitos deles. Porém, as pessoas preferem ir lá, tirar uma foto, que legal, mas não buscam o que está escrito ali. E tem muita coisa, toda a nossa história está escrito ali. Não só a nossa história, como nós devemos viver e o que fazer para evoluirmos. Foram deixados por eles. Entendi. Inclusive em testamentos, né, em os livros apócrifos. Então eu estudo as civilizações antigas, que é de lá que vem todo o material. E já está comprovado também que o que nós temos hoje, na verdade, foi refletido dessas civilizações antigas, só que ao longo do tempo foi-se, por causa das necessidades da época, das necessidades de controle, das necessidades socioeconômicas, foram se mudando as versões para que se acomodasse e atendesse às necessidades daqueles que estavam ali elaborando e traduzindo, né? Nós temos aí os testamentos, foram escritos, né, em aramaico, depois foi traduzido para o hebraico, do hebraico com Alexandre o Grande foram todos traduzidos para o grego, depois o grego foi para o latim, do latim foi para o inglês, e só do inglês é que foi para todas as outras línguas. Então nós temos muitas interpretações que foram sendo corrompidas nas próprias traduções. Com certeza, né? Existem palavras até hoje que você tem palavra em português, por exemplo, saudades. Não existe essa palavra em inglês. E os escribas, que eram quem eram os responsáveis, eles serviam aos imperadores. Então os escribas, eles tinham a liberdade, e isso é oficial, de fazer a própria tradução, de incluir textos, excluir textos e incluir textos de acordo com a vontade e a necessidade do imperador, que era o comandante, que era quem ordenava. Então isso você imagina ao longo de... O Gênesis, por exemplo, né, foi escrito em 1440 a.C. Você imagina todo esse tempo em que foi passado por traduções de línguas completamente diferentes e ainda tendo um imperador que deveria ali respeitar o que ele quisesse. Entendi. É isso que nós temos hoje. E se for buscar historicamente... Historicamente, nós temos, por exemplo, uma das Bíblias mais antigas é a Bíblia
a Bíblia ortodoxa etíope. É a Bíblia cristã, uma das mais antigas, a etíope. E a mais completa. Inclusive tem o livro de Enoque, que na nossa Bíblia, na Bíblia nossa não, né? Na Bíblia atual foi excluído. Muitos livros foram excluídos, né? Nós podemos ver que a Bíblia não é um livro. A Bíblia é uma coletânea de livros, de documentos, testamentos, que foi feito não para ser lida, ela foi feita para ser estudada. Ninguém lê a Bíblia. Ela não é um livro, né? Era uma vez, você lê a Bíblia e no final ela tem um final. Não existe isso. É uma coletânea de documentos, tanto que o Gênesis foi escrito a 1440 a.C. e o Apocalipse 67, 70 e 90 depois de Cristo. Então nós temos aí quase 1500 anos de documentos, que são os livros. E as Bíblias, conforme elas foram sendo atualizadas, não só foram mudando os textos para se adequar à necessidade de quem mandava, mas também foram se excluindo os livros que traziam conhecimentos que não era muito bom para aquela época, para a doutrinação. Então, na Etíope, você tem uma Bíblia completa, praticamente, em que hoje a Bíblia não tem... Hoje a Bíblia tem 66 livros atual. A Bíblia etíope tinha 88 livros. Ou seja... Um deles era o livro de Enoque. Que foi excluído dali. Foi excluído como vários outros. Mas que nós encontramos para estudar. Encontramos. Você fala aqui, né, neste livro, você utiliza o livro de Enoque aqui, informações. Sim, me fala um pouquinho desse... A gente está aqui falando de expansão da consciência, e você traz o subtítulo exatamente falando da história da humanidade e dessa transição planetária que todo mundo fala, mas poucos entendem. Por que você optou por trazer todos esses fatos históricos para dentro do livro? Porque foi a forma com que eu evoluí e eu passei pela jornada. Foi esse conhecimento que me trouxe até aqui. Que eu consegui passar para ser um desperto ascendente, que é o que me fez ascensionar, na verdade. Né? Eu já posso me considerar uma pessoa bastante evoluída. E quando eu completei tudo isso, me foi dada a missão para ajudar as pessoas. Então eu levo o conhecimento que me ajudou a expandir a minha consciência, que é entender realmente tudo, como montar esse quebra-cabeça, para que as pessoas possam então passar para a próxima fase. Porque não é também só a expansão da consciência. Para mim, a expansão da consciência é o mais complicado, porque você tem no despertar um monte de pecinhas de quebra-cabeça, e você tem que montar esse quebra-cabeça. Então as pessoas elas acabam se perdendo muito nesse processo, porque hoje nós temos muita informação, mas nós também temos muita desinformação. Então às vezes a pessoa tem uma informação, mas uma outra, ela assiste um outro podcast, assiste um outro canal, que a pessoa tem essa informação diferente. Pronto, já fez uma confusão na cabeça dela. Desconstruiu tudo que foi construído. E elas passam muito tempo, e as pessoas perdem muito tempo analisando essas informações e tentando validar essas informações. E hoje nós não temos mais tanto tempo, né? Nós temos que passar por esse processo. Por isso que foi me dada a missão de fazer fechar esse quebra-cabeça, dar ele montado, por isso que eu montei o curso, por isso que eu tenho o livro, para que as pessoas possam rapidamente, num curto espaço de tempo, entender exatamente o que é necessário entender. Claro que se eu colocar exatamente tudo, isso daqui vira um livro de 1000 páginas. Sim. Muito complexo. E as pessoas acabam não precisando de ter tanto conhecimento. O que eu dou é a base para que depois sim, algo que ela tenha curiosidade, ou que ela queira entender mais sobre aquele assunto, ela possa estudar, ela possa pegar um livro, ok. Mas ela pode passar esse estágio da expansão da consciência, que é um estágio mais demorado e mais complicado, para o próximo estágio, que é colocar em prática na sua vida. Ela, sabendo a história, ela entende quem ela é. E aí ela passa a agir de uma outra forma e investir na vida dela, na qualidade de vida e em ações
né? Sempre levando em consideração os 4 sentimentos divinos, amor, compaixão, perdão e respeito, que esses são sentimentos que Jesus veio nos ensinar, para que ela coloque em prática, porque também não adianta só a teoria. É como a faculdade, não adianta você fazer a faculdade 20 anos. Você tem que fazer a faculdade, terminou a faculdade, vai continuar estudando? Claro, na sua especialização, naquilo que você mais gosta, mas você tem que colocar em prática. E é a prática que faz nós ascensionarmos. Muitas pessoas acham que é só o conhecimento. Conhecimento não aumenta a nossa energia vibracional para podermos ascensionar. E muitas vezes esse conhecimento não vem junto com um entendimento. Não. E nós precisamos desse entendimento. Então Sim. a história da humanidade traz isso para a gente. Sim. E aqui está escrito de uma forma bem clara, então não fica dúvidas, né? Aí com dúvida você vai, faz o curso do Júnior, tira as dúvidas na mentoria, não é verdade? Para poder passar por todos esses estágios. Ô Júnior, a partir do momento que a pessoa ela começa a perceber que algo está diferente nela, que a alma já está clamando por algo, já é um sinal de expansão da consciência, de que ela está buscando esse expandir. Quais são esses sinais? É um sinal do despertar da consciência. É o despertar. Ainda não é a expansão. A expansão é depois que desperta, né? Expandir é você ampliar. É você ter, Eu não vou ampliar o que não você tem. ter conhecimento e entendimento. Na fase inicial, ela começa a ter informações. Normalmente ela fica sedenta por informações. Ela quer saber mais. E quanto mais você entra, mais as portas se apresentam. Né? Ótimo. Mas é um perigo, porque também pode ficar só nisso. E normalmente é o que eu chamo, nós podemos classificar os despertos em 2 classes. Nós temos os despertos decadentes e nós temos os despertos ascendentes. Explique-se. Normalmente o desperto, quando ele desperta, a frequência energética dele ainda é baixa. E como ele despertou, ele começa a enxergar o controle, ele começa a enxergar a Matrix, ele começa a enxergar o sistema, ele começa a ter uns sentimentos de frustração, de raiva, de ódio, de inconformismo. Então ele começa a querer, ele fica muito ligado a essa parte mais baixa vibracional. Tá. O governo controla, o governo mundial, a Agenda 2030. E o problema é que ele começa a entrar nos grupos de Telegram, nos grupos de WhatsApp, a assistir só, né, porque, canais que falam disso, né? Ele entra o que eu chamo de um abismo energético. Então ele é um desperto, só que a energia dele ainda está muito baixa, porque ele fica vibrando nesses sentimentos lá embaixo. O despertar da consciência auxilia ele quando tem um entendimento e fala, ok, estou vendo, sei que é assim que funciona, mas não faço parte disso. Não é isso. Eu preciso observar, mas não absorver. Minha missão aqui é outra. E aí ele começa a se destacar, ele começa a se desligar dessa energia, a sair desse abismo, que é o que eu falo, subir a montanha, ele passa a ser um desperto ascendente. Ele começa a focar na energia dele, a colocar em prática os 4 sentimentos divinos, ele começa a se dedicar mais ao seu trabalho, a saber que ele veio aqui para ser a melhor versão dele. Porque ele tem que dar tudo o que ele tem de melhor em tudo que ele faz. Mas muitas pessoas despertam e falam assim, eu não vou largar meu trabalho, quero ser terapeuta. Não, agora eu vou ser terapeuta holístico para ajudar as pessoas. Mas eles não entendem que você fazendo o seu trabalho, independente de qual profissão você estudou, você se dedicou, você também está contribuindo. Então você tem que levar os 4 sentimentos divinos, você tem que levar a sua luz no seu trabalho, com seus colegas, com seus clientes, com seus pacientes. Você tem que exercer o seu papel ali, porque o mundo não pode ser feito só de terapeutas. Nós precisamos de todas as profissões. Sim, a sociedade está em movimento. Então, se cada um fizer o seu papel na sua profissão, da melhor forma que puder, e levar a sua luz, levar os 4 sentimentos divinos nesse âmbito, todo mundo sai ganhando. Então, você pode exercer. E é isso que eu falo. Então, vá se dedicar ao seu trabalho. Estude, seja o melhor, independente do que você faça. Dê o melhor. Então,
Essa outra fase, que é o início da jornada, é a colocar em prática. É ir lá e se dedicar a fazer numerologia, fazer mapa astral, entender quem você é, como é que você vibra, Começa quais pela são gente. as influências, né? Fazer as terapias, né, holísticas, que são maravilhosas, que já existiam há muito, muito tempo atrás e foi tirado de nós. Né? Aí nos foi colocado uma ciência para ficar tomando remédio, na verdade, né? Então, a hora que as respostas estão dentro de nós. Então, a expansão da consciência é você se voltar para dentro. E o dentro refletir fora. E não ao contrário. Porque hoje nós temos o externo sufocando o interno. Quando nós temos que ter o interno influenciando o externo. Que já é comprovado até pela física quântica, né? Nós influenciamos ao nosso redor. Mas para isso nós temos que nos entender. E essa é a fase que eu acho mais interessante. Não é a da expansão da consciência. Então, a expansão da consciência é necessária para se ter o mapa. Porque quando você monta esse quebra-cabeça de informações, na verdade, esse quebra-cabeça, quando você olha, ele é um mapa. E você fala, opa, agora eu sei para onde eu tenho que ir, eu sei quem eu sou, da onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou. Aí você tem um mapa. Ótimo. Mas não adianta você só ter um mapa. Você tem que seguir as coordenadas, você tem que fazer a sua jornada, que requer atitude, que requer ação, mas não perdido, né, por aí, com o mapa na mão. Fica muito mais fácil e muito mais prazeroso também. Com certeza, porque você está nesse processo de autoconhecimento e você sabe o que você vai fazer com aquilo. Você sabe quem você é, você sabe o que você tem que melhorar. Você pode buscar ajuda, não precisa fazer sozinho. Olha, eu preciso disso, eu preciso fazer uma terapia, eu preciso de uma acupuntura, eu preciso começar a fazer yoga, eu preciso começar a praticar um esporte, eu preciso conviver mais com pessoas, também não adianta se isolar. Tem que ter a solitude? Sim. O desperto, normalmente, ele também começa a ter essa necessidade de estar sozinho. Mas não é porque ele não quer as outras pessoas do lado dele, é porque ele precisa de um tempo com ele mesmo. Se ele não tem esse tempo, ele não consegue refletir, ele não consegue acalmar a mente. Ele não consegue colocar as coisas em ordem. Ele fica naquela roda, né, de dia e noite e dia, um monte de gente, trabalho, filho, casa. Ele esquece que ele existe. Então a solitude ela é importante, mas não é a solidão. Não é você se separar do mundo e não conviver. E sim ter os seus momentos de solitude para você, só você, para que você possa melhorar e aí sim conviver muito melhor com a sua família, com os seus amigos, no seu trabalho ou aonde você frequenta. Há uma reorganização interna, né? E isso é super importante. Uma beleza. Você passou por tudo isso, né? Passo ainda. Com certeza. Eu estudo ainda, eu pesquiso ainda, eu passo, me dedico. Eu não tenho que fazer, ninguém está aqui de férias. Não mesmo, né? Não. Nós estamos aqui a passeio. Não. Mas conhecimento nunca é demais. Não. E eu estou aqui indicando para vocês esse livro incrível, que é o Expansão da Consciência. Está aqui. Eu já li uma boa parte dele, vou devorar o restante. E é um livro de estudo também. Sim, tem não é verdade? Muita coisa. E eu coloco todas as referências, todas não, porque não caberia. Mas eu coloco as principais referências bibliográficas que eu li, que eu estudei, para poder falar o que eu falo. Porque o que eu falo é tudo baseado em estudo e em pesquisa. Não é baseado em um livro ou 2 livros, são dezenas de livros, de cursos, de workshop. Eu faço parte de grupos de estudo no Brasil, faço parte de um grande e importante grupo de estudos nos Estados Unidos. Então, eu estudo todos os dias. E está aqui. Aí tem as indicações bibliográficas, você pode ir atrás e continuar estudando, que o Júnior colocou aqui no livro. Tem os sites que eu utilizo. Me fala, para a gente fechar o programa, quem quiser te seguir no Instagram, Júnior Legrazi. Júnior Legrazi, Z no final, tá? É. Com Z. Júnior Legrazi, por lá você tem todos os indicativos para curso, para canal do YouTube e outras redes. No Instagram. Obrigada, Júnior. Nada, obrigado você. Obrigada, sucesso para você, viu? Nossa, pode ficar aqui horas para a gente continuar falando disso. Vamos qualquer dia fazer capítulo por capítulo. Um abraço, sucesso para você, obrigado, viu? Pessoal. Obrigado, viu? Obrigada a você, a audiência agradece. Mundial, e você vai ficando por aqui. Eu volto daqui a pouquinho, tem Jornal da Boa Notícia. Amanhã, 16h30, tem Mundial e você. Um grande beijo, até lá.